Nós vamos hoje dar início a uma série de estudos, ou no caso aqui, aulas. Obviamente, nós vamos retornar em breve, como a gente havia anunciado aos irmãos, a partir do dia 15 de maio, vamos retornar na rotina normal a nossa escola bíblica dominical. E a classe dos adultos, que vai ser a partir dos 11 anos de idade, ou seja, não vai ser 12, mas vai ser a partir dos 11 anos de idade, nós vamos ter uma sequência, uma série de estudos envolvendo aqui a doutrina que a gente chama de escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Então, a partir da pergunta 81 até a pergunta de número 90 é que nós vamos tratar dessa doutrina. E hoje nós vamos apenas tratar da parte introdutória. Eu quero apenas fazer uma introdução desse assunto com base no que a própria pergunta 81 nos propõe. A pergunta 81, ela não tem o propósito, podemos assim dizer, de já aprofundar ou desenvolver a doutrina chamada doutrina das últimas coisas ou escatologia, mas ela apenas vai nos dar algumas direções sobre o entendimento ou o esboço geral do que essa doutrina, ou os pontos mais importantes que essa doutrina bíblica nos ensina. Então vamos à leitura primeiro dessa pergunta e resposta, pergunta 81, e também resposta, que nos diz assim: em que tempo se realiza a comunhão em glória com os membros da igreja invisível que tem com Cristo? E a resposta que nos é dada é: a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Vamos ler todos juntos a resposta? Ou seja, antes da leitura, qual é o assunto então que a pergunta 81 nos propõe? Comunhão em glória com Cristo. Daqui a pouco nós vamos entender o que significa essa expressão. Então, como é a comunhão em glória com Cristo, entre Cristo e a igreja invisível? Vamos ler todos juntos. A comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos aqui lembrar que a doutrina da comunhão da igreja invisível com Cristo, ela na verdade envolve podemos assim dizer, dois estágios ou momentos que são diferentes, ou que são distintos. Tá? O primeiro estágio dessa comunhão que a igreja invisível ela tem com Cristo, ela se chama comunhão de graça, ou então comunhão em graça, que também pode ser chamado de estado de graça. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo estágio, então, é o que vai dar início aqui à pergunta de número 81, quando nós temos aqui a chamada comunhão em glória, ou também chamado de estado de glória. Essa expressão comunhão, ela também pode ser denominada, como eu disse, de estado. Bom, estado. Então é por isso que a gente pode dizer estado de graça, ou a gente pode dizer estado de glória, porque nas perguntas anteriores, ele vai, por exemplo, dizer, quando ele fala da certeza da salvação, ele usa esse termo nas perguntas anteriores, né? As perguntas 79 e 80, quando nos ensina ali sobre a necessidade de ter a certeza da salvação. Ele vai dizer, pode o crente cair do estado de graça? É a mesma coisa para a expressão comunhão. Então veja, comunhão em graça, o que é a comunhão? Vamos relembrar rapidamente o que é a comunhão em graça, que é dada à igreja invisível com Cristo. Ela é ensinada lá na pergunta de número 69 do Catecismo Maior. Você não precisa aí procurar a pergunta 69, mas eu vou ler para que você relembre o que é essa comunhão em graça da igreja invisível com Cristo. Olha o que ele diz. A comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. E aí, obviamente, isso inclui a bênção máxima que um crente pode desfrutar aqui nessa vida, que é o quê? A certeza da salvação. Então, de forma resumida, a comunhão em graça da igreja invisível com Cristo, ela vai envolver o que exatamente? Primeiro ele fala que, de modo geral, envolve a participação na mediação dele.
de que forma nós, membros da igreja invisível, temos participação na mediação com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus? Receber a salvação em Cristo Jesus, por meio da justificação, a adoção e santificação. E por fim, ter o privilégio de experimentarmos os demais benefícios que nós podemos desfrutar, como no caso aqui, a alegria e a certeza da salvação. Tá? Pois não. Tá, então é pergunta 82, eu escrevi errado aqui. Porque no meu estudo está 82 e aqui no boletim está 81. Então no boletim está errado. Tá? Aí só corrige depois. Então é pergunta de número 82, tá bom? Então, recapitulando, agora eu vou ter que fazer um esforço danado aqui na mente para relembrar, porque às vezes eu vou mencionar a pergunta 81, né? Então a pergunta 82, tá? A partir da 82 que a gente começa a estudar a doutrina das últimas coisas, ou da escatologia. Então, resumidamente, voltando ao ponto aqui, essa questão da comunhão em graça da igreja invisível com Cristo envolve essas bênçãos, esses benefícios, que no resumo é a salvação em Cristo Jesus. Tá? E aí nós tratamos do que vem a ser a comunhão em graça da igreja com Cristo de uma forma bem mais detalhada, lá desde as perguntas 70, aí obviamente até a pergunta de número 81. Ok? A gente analisou detalhadamente a doutrina da justificação, da adoção, da santificação, vimos a questão da perseverança dos santos e a certeza da salvação. Agora, em segundo lugar, o segundo estágio que nós temos dessa comunhão, entra agora a comunhão em glória, ou também o estado de glória, porque ela envolve agora as bênçãos que os verdadeiros crentes, sobre no adendo. Igreja invisível, porque a ênfase em distinguir claramente, ou enfatizar com clareza que só a igreja invisível desfruta dessa comunhão? Porque nós temos na igreja visível também pessoas que não são verdadeiramente crentes. Então, eles não desfrutam dessas bênçãos espirituais, ou neste caso, dessa comunhão, tanto no estado de graça como no estado de glória. Eles não podem desfrutar, então, somente os verdadeiros crentes. Por isso, ele deixa claro o termo igreja invisível. Então, veja, voltando ao ponto aqui, os crentes que desfrutam da comunhão em glória, primeiro, ele desfruta dessa comunhão em glória ainda aqui nessa vida. Uma parte dessa comunhão em glória, ela pode ser desfrutada aqui nessa vida, em certa medida aqui nessa vida. E também, mais agora e principalmente, desfrutarem dessa comunhão em glória depois ou após da sua morte física. Então é aqui que entra principalmente o aspecto que envolve essa comunhão em glória dos verdadeiros crentes com Cristo. E uma das coisas que inicialmente a gente precisa aprender é que todos esses benefícios da comunhão em glória com Cristo, eles só serão recebidos, em primeiro lugar, aqui nessa vida de forma progressiva, paulatinamente. É aquilo que talvez você já saiba, os que não saibam vão aprender isso hoje. Nós aqui nessa vida, a partir da nossa conversão, já desfrutamos da vida eterna. E é onde entra a expressão já e ainda não, que é um termo muito conhecido no meio teológico reformado. Por que já? Porque já estamos na condição de salvos, já desfrutamos de benefícios que nos dão a garantia de que somos salvos e de que seremos completamente salvos no dia do porvir, no dia da volta de Jesus. Contudo, ainda não totalmente salvos, porque nós temos pecados, nós sofremos as consequências ainda dos nossos pecados aqui nessa vida, sofremos consequências dos pecados de outras pessoas em relação à nossa vida também. Então, todas estas coisas que envolvem ainda o momento em que nós estamos, o que nós chamamos de milênio, lembra dessa expressão? Nós estamos no milênio, esse momento ainda em vida aqui nessa terra, nós desfrutamos da vida eterna, pelo menos em uma pequena medida da vida eterna, quando nós então buscamos a certeza da salvação. Esse é o máximo que a gente pode então alimentar dessa certeza que envolve o gozo e a alegria da vida eterna. Mas só desfrutaremos de forma completa dela após a morte física, ou se caso alguns de nós forem preservados vivos quando Jesus voltar. Nem preciso perguntar qual dos dois você quer, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu sem precisar passar pela morte física. E aliás, na história do povo de Deus, nas escrituras, a gente sabe que só apenas 2 pessoas não morreram fisicamente, não passaram pela morte física. Vocês lembram quem foi?
Primeiro Enoque e depois, aí no caso, Elias. Então, como é que Elias foi transladado ao céu sem precisar morrer? Não foi a carruagem que levou ele, não. Foi um redemoinho. Eu estou falando isso aqui para lembrar aí dos tempos de gincana bíblica e do retiro, que a gente sempre, às vezes, entrava nessas pegadinhas, né? Isso já está tão velho, mas vira e mexe a gente acaba caindo nisso, né? A carruagem de fogo é mais bonito, né? O redemoinho acho que não chama tanta atenção. Mas tá, voltando ao ponto. Nós temos aqui, na comunhão em glória com Cristo, 3 estágios que vão resumir, basicamente, essa comunhão em glória com Cristo. 3 estágios. Aí na sua liturgia impressa, você tem um esboço do estudo, ou pelo menos o resumo, e esses 3 estágios, eles estão aí no ponto 4. Dá uma olhadinha aí no ponto 4. Então, eu vou comentar aqui alguns deles, inclusive ler as passagens que a pergunta 82 nos dá como base, como fundamento bíblico, escriturístico, desses 3 estágios que nós temos aqui, dessa comunhão em glória. O primeiro estágio, ele envolve o que a gente chama aqui de os primeiros frutos da glória na vida presente, que envolve certeza, esperança e também o anseio, o desejo de você ser levado a desfrutar da perfeição e de uma vida santa completa, não mais por influência do pecado, as consequências do pecado. E, obviamente, o anseio também, que se reporta à volta de Jesus Cristo, o anseio pela nossa ressurreição e a nossa glorificação. Esse é o primeiro estágio. E a isso nós temos como base 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O que é que nos diz esse texto? Acompanhe a leitura quando ele diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, isso é o que antecede a concretização dessa comunhão completa em glória. Ela antecede, esse é o momento em que nós estamos desfrutando desse primeiro estágio, 2 Coríntios 3,18. Nós temos, como é que nós desfrutamos dessa comunhão em glória aqui nessa vida, antes de passar pela morte física? Nós somos nutridos em certeza, é aumentado em nós a esperança da volta de Jesus, a nossa ressurreição, a nossa glorificação, e também há o anseio de que essas coisas se concretizem o quanto antes. Tá? Então ele trata aqui de podemos assim usar a seguinte expressão, né? Uma ansiedade que ela é santa. Se você, então, deve ser ansioso por alguma coisa, você tem que ser ansioso pela volta de Jesus e pela a sua santificação completa, que vai ser a glorificação. Segundo estágio é agora o estado de glória daqueles que morrem fisicamente. O que acontece com eles assim que eles morrem fisicamente? Isso aqui, inclusive, abrindo parênteses, isso aqui nos lembra que a morte física é uma realidade para todos nós. Nos sermões anteriores e no sermão de hoje a gente inclusive viu isso. Olha o texto então de Lucas capítulo 23, verso 43, que é ali o momento em que Jesus responde ao ladrão que estava preso à cruz do seu lado direito. E o que Jesus responde para ele, falando exatamente desse segundo estágio? Ele vai dizer o seguinte, Lucas 23, 43, vou esperar que vocês achem o texto aí. Ele diz assim, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, uma referência clara de que esse segundo estágio envolve que após a morte física, as almas daqueles que morrem, eles vão para o gozo eterno. Algumas expressões que a Bíblia vai mencionar como referindo-se ao céu, uma expressão que ela é mais forte do que a própria expressão céu, como a gente geralmente usa comumente, a gente fala, né? Quem morre em Cristo vai para o céu. Mas como o próprio Senhor Jesus, ele ensinou usando uma expressão mais precisa, um nome mais preciso para esse lugar que se chama céu. E aí às vezes eu brinco, quando as pessoas que já fizeram exame para serem recebidas como membro, quando faz a catecúmeno ou discipulado, e a gente vai examinar, e tem uma última pergunta. Vocês lembram? Qual que é a última pergunta que é feita? Não sei se vocês vão lembrar agora aqui. Na verdade eu pergunto, né? Onde é o céu? Eu fizeram essa pergunta para um professor nosso de teologia,
Ele deu uma respirada e olhou assim e falou: é lá. A gente não tem a dimensão física, nem tem como dimensionar isso fisicamente, irmãos. Mas nós sabemos que o céu, ele existe, é um lugar para onde os nossos irmãos que morreram em Cristo, eles vão. E agora eles estão, inclusive. É um lugar que a gente chama então de um lugar de gozo. E aí Jesus, como eu estava dizendo, Jesus, quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, ele chama esse lugar de qual nome? Não sei se vocês vão lembrar agora. Seio de Abraão, que é uma referência até à promessa de que em Abraão, aqueles que creriam em Cristo serão chamados de filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Então, o seio de Abraão, que é o lugar de gozo, que é o lugar que transitoriamente as almas dos crentes, deixa eu abrir já adiantar um ponto que nos é importante quando se trata desses assuntos que envolvem a morte dos crentes. Veja, a morte física, que é a separação do corpo e da alma, o que acontece? Corpo volta ao pó e aguarda o dia da ressurreição, mas o corpo está unido a Cristo. E até isso nos ajuda a entender por que nós cristãos sepultamos e não cremamos. E aí uma observação importante: não estou dizendo que em certas circunstâncias, quando há necessidade de cremar corpos, contextos de calamidade, a gente passou por talvez algo um pouco próximo disso no período do início da pandemia, que muitos não puderam sepultar os seus entes queridos, identificar os corpos, fazer funerais. Os corpos, em muitos lugares, pelo menos até onde nós ficamos sabendo, foram sepultados em valas comuns, né, sem identificação, pelo menos em muitos lugares isso aconteceu. Mas em circunstâncias normais, ordinárias, nós sepultamos. Nós não temos a prática de cremar corpos. Nós temos o preceito bíblico em circunstâncias ordinárias de sepultar os nossos mortos, os nossos entes queridos. E aí, veja, um outro detalhe importante nesse segundo estágio: a alma dos que morrem em Cristo não fica dormindo, que é uma heresia adventista, uma das heresias que é ensinada pelos adventistas, inclusive. A alma dos crentes, dos verdadeiros crentes, quando morrem fisicamente, eles têm a mente deles ativa naquele momento. Eles não estão lá dormindo, repousando, descansando, mas eles estão diante de Cristo e estão vendo, como o próprio Senhor Jesus, nós vamos ler daqui a pouco um texto que diz isso, que eles veem o Senhor face a face, tá? Terceiro estágio, então, é a perfeição da glória. Vamos lembrar, primeiro estágio, frutos da glória na vida presente. Segundo estágio, é o estágio de glória ao morrerem fisicamente. E agora o terceiro estágio, perfeição da glória, quando eles forem ressuscitados na volta de Jesus, que é aqui a concretização daquilo que se anseia no primeiro estágio, que vai ser a ressurreição de todos os mortos e principalmente dos crentes, a glorificação dos crentes, os corpos deles vão ser glorificados, e a comunhão eterna com Cristo. Aí nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Abre a sua Bíblia então nessa passagem, por favor. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Não, é uma expressão que é usada nas Escrituras para se referir a um descanso, não no seu sentido literal de dormir, mas porque o corpo descansa. O sentido ali é uma referência não à alma, mas é porque na morte física, o gozo que nós desfrutamos pós-morte física, ou a partir da morte física, é de descanso. Porque o nosso Senhor Jesus referiu-se a Lázaro como aquele que dorme. Ele dorme. E aí, lembra a resposta de Maria, de Marta e também de Maria? As duas, elas disseram a mesma coisa, né? O que elas responderam? Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. E veja, inclusive, esse é um ensinamento que, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê a comprovação clara de que os nossos crentes lá, os nossos irmãos da Antiga Aliança, não acreditavam nesse negócio de que a alma dorme e assim por diante, né? Mas eles entendiam que o repouso do corpo na sepultura simbolizava, por isso que está deitado, né?
Nós temos hoje em lugares que são sepultados, as sepulturas em alguns cemitérios, para dar mais espaço, em alguns cemitérios o corpo é colocado verticalmente lá, o caixão. É umas coisas assim que ao mesmo tempo você olha assim, mas não vou ficar brigando por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo isso a gente fica até, porque meio que distancia do significado do que vem a ser certas expressões, como é o caso do dormir, mas ele está referindo-se ao corpo que descansa, né? Por isso que os túmulos são horizontais, ele está deitado, mas é a referência ao corpo, não à alma. A alma não dorme não, tá? Ela não dorme. Mas vamos, pois não? Sim. Você quer que eu explique isso um pouco melhor? O que significa não estar completa? Isso tem a ver com a nossa santificação. Tem a ver com primeiro, vamos lá, por sermos didáticos. Nós fomos justos. O que nos garante a salvação? Pelo menos no que diz respeito à obra que Deus realiza em nós. Por isso que a gente estuda lá a ordem da salvação, lembra? Eleição, regeneração, a ordem que você quiser. Eu vou seguir a ordem que é mais comumente usada, colocar a justificação depois da vocação eficaz e da adoção, né? Então vamos seguir essa ordem, pelo menos no meio mais convencional. A eleição e a regeneração é algo que antecede aquilo que envolve a nossa resposta a essa obra de salvação. Mas então, a partir da que a gente chama de justificação, ou vocação eficaz, justificação e adoção, é a partir daquele momento em que realmente nós correspondemos ativamente ao chamado de crer em Cristo Jesus, arrepender dos seus pecados, e aí sim a obra da conversão. A partir da conversão, a santificação. Observe, nós ainda não estamos totalmente aperfeiçoados. A partir da conversão é que você vai sendo aperfeiçoado. Aí a obra da santificação é um processo. Então, quando eu ainda reconheço que sou pecador, ainda tenho que lidar com muitos pecados no meu coração, ainda tenho que enfrentar as consequências de muitos pecados na minha vida, pode-se dizer que em muitos momentos da minha vida eu sou disciplinado, de diversas formas possíveis, e até que isso cesse, eu ainda não estou totalmente salvo, mas está garantido que eu estou na condição de salvo por causa do quê? Eleição, regeneração, que é a obra do Espírito em nós, e a declaração judicial, lembra? A declaração jurídica do tribunal do Senhor em dizer: você está perdoado e absolvido dos seus pecados, que é a justificação. Isso nos garante a redenção. Então veja, por isso que a fé é essencial. Sem fé é impossível ser justificado. Por isso que eu creio. E eu não posso ser salvo pelas minhas obras, não posso ser salvo pelo meu esforço de tentar agradar a Deus. Aí Paulo vai dizer com mais precisão, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ainda eu não posso dizer que estou totalmente salvo. Se completará, se consumará a minha salvação, ou a nossa salvação, no dia da nossa glorificação, que aí ele vai extirpar totalmente o pecado da alma e do corpo. Entende? Então, por isso que não totalmente salvo, tá? Essas expressões, elas precisam ser compreendidas dentro do que se aplica a cada doutrina, né? Porque senão dá a ideia de que assim, então eu sou meio salvo, e aí então a outra metade não está. Como é que é isso? Cuidado, porque a lógica humana confunde. O que a Bíblia nos mostra aí nessa expressão teológica de ainda não totalmente salvo, é quanto à minha condição aqui nessa vida ainda de pecador. Por isso que eu preciso ser todos os dias e a todo momento santificado. Entendeu? Ok. Vamos ler então, 1 Tessalonicenses 4,17. Ele diz, depois, a gente até leu esse texto agora há pouco, né? Ele completa, a perícope toda. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí o verso 18 é muito interessante, que nos remete também ao primeiro estágio. Enquanto isso não acontece, olha o que ele diz: enquanto isso não acontece, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Esse aqui, meus irmãos, esse é um dos pontos em que nós devemos, quando a gente faz visita a irmãos que estão em condição de enfermidades terminais, ou em estado grave, ou que, infelizmente, está desenganado e a pessoa vai morrer, irmãos nossos em Cristo, como que a gente consola esses nossos irmãos? Dizendo isso para eles. E encorajando-os, exortando a animarem-se em Cristo Jesus e esperar pela sua morte física, para que eles não tenham medo, não se desesperem, mas eles sejam consolados de que eles estão muito próximos de desfrutarem do gozo eterno com o Senhor. Isso aqui, aí por isso que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E não só apenas os que estão em condição de que podem morrer em curto período, né, por algum motivo, mas também consolar ou usar esta palavra também para encorajar os nossos irmãos desanimados, os nossos irmãos afastados, os que estão em pecados, e aí quando caem em si dos seus pecados, eles ficam em profunda ruína do seu coração, derrotados, e aí a gente aplica essa palavra ao coração deles para exortá-los a lembrar de que isso um dia vai acabar e que eles não podem esmorecer na fé por causa disso, né? Muito bem, em resumo, estes estágios então, eles nos apresentam, pelo menos aqui, 4 doutrinas dentro do que a gente chama então de escatologia. Quais são essas doutrinas? Como eu disse, né? Vai das perguntas 83 a 82 é a introdução, mas da pergunta 83 até a 90 nós temos 4 doutrinas que são resumidas. Atentos aí os professores dos adultos, porque nós vamos dividir isso aí. Eu até brinquei ontem lá no grupo da mesa administrativa e dei para eles a lista do que a gente vai estudar. Ninguém me respondeu, não sei porquê, ninguém reagiu. E eu botei até um rostinho lá dizendo yes. Porque olha as doutrinas que nós vamos estudar. Doutrina da esperança e da glória de Deus, que é o primeiro estágio. Segunda doutrina é a doutrina do estado intermediário do crente. Terceira doutrina é a doutrina da ressurreição dos mortos. E por fim, aí eu estou resumindo em 2 pontos, em um único ponto, 2 doutrinas aqui, que é a doutrina do juízo final. Porque a doutrina do juízo final trata da volta de Jesus e do próprio juízo final em si. Tá bom? Então, resumidamente, são esses os assuntos que nós vamos estudar, das perguntas 83 até a 90. As crianças, quando forem estudar o breve catecismo, também vocês vão estudar, claro, de forma mais concisa, esse assunto, mas lá na frente, não agora, tá? Eu quero ser bem rápido em resumir um esboço que eu preparei para vocês sobre o que cada uma dessas perguntas vão tratar dentro dessas doutrinas, rapidamente. Por exemplo, quando a gente vai, quem tiver aí com um catecismo maior, você pode acompanhar esse rápido esboço pela própria pergunta e resposta de cada uma delas, se você tiver com ela em mãos, tá? Mas, por exemplo, a pergunta 83, ela vai nos instruir sobre os crentes ainda nesta vida, como é que eles podem desfrutar dessa comunhão em glória com Cristo, enquanto ainda não passam pela morte física. E aí nós vamos ver, por exemplo, nessa pergunta, a gente vai ver sobre a busca pelo intenso e verdadeiro amor por Deus. Quanto mais você busca intensamente amar o Senhor, mais você desfruta dessa comunhão em glória. A paz de consciência, que também está ligada à certeza da salvação. A alegria e o gozo verdadeiro e a esperança da glória de Deus, que é amor, fé e esperança, são palavras-chave na epístola de 1 Coríntios. São trabalhadas como essa comunhão em glória com Cristo ainda nessa vida. Quando você vai para as perguntas 84 e 85, ela nos instrui sobre a realidade inevitável da morte física sobre todos os homens por causa do pecado original e também por causa dos nossos pecados pessoais ou factuais, que são de nossa própria responsabilidade. Tá? Quando você vai para a pergunta 86, ela vai nos instruir sobre o que é essa comunhão em glória que os crentes desfrutam após a sua morte física, ou imediatamente após a sua morte física. E o que nós vamos ver nessa doutrina? Essa aqui talvez é a que mais pode chamar a sua atenção, né? Nós vamos ver, por exemplo, que as almas dos crentes, a partir da sua morte física, elas se tornam perfeitas e santas. Segundo, que as suas almas são recebidas na presença de Deus lá no céu. Terceiro, eles vão contemplar o Senhor face a face. Quarto, eles aguardam a redenção dos seus corpos, que vai ser o dia da sua glorificação, ressurreição e glorificação. Quinto,
seus corpos, apesar de estarem sepultados, eles estão unidos a Cristo. E abrindo um adendo, pastor, mas os que foram queimados, os crentes, os mártires que morreram queimados, e os crentes que morreram em acidentes, antes ficaram desfacelados, que desapareceram, que a gente não sabe onde é que estão os corpos, morreram de diversas formas possíveis e não teve sepultamento. Como é que vai ser? Vão, no dia da ressurreição, vão reintegrar todas as moléculas, todas as células, tudo vai voltar normal como era antes. Veja, aí tem um detalhe: será o mesmo corpo, esse corpo seu aí, é esse aí, tá? Esse aqui meu, só que obviamente ele vai ser, como ele vai ser glorificado, então não vai ser da mesma forma como eu estou agora aqui. Eu, Mário Sérgio, não sei, acho que eu não vou te reconhecer, cara, porque não sei como é que vai ser esse negócio, né? A Dani não vai reconhecer, não. Vai ver só o Mário Sérgio bonito, né? Eu vou pegar um de gaiata aqui agora. Mas enfim, Mário Sérgio só sobe para você, né, cara? Mas Tiago, vou pegar o Tiago aqui, né? Tiago, cadê o Tiago? Tá ali. Então, aí, Daiana, vai ser um negócio assim impressionante, né? Talvez as mulheres não vai mudar muita coisa, vai ter alguma coisa para mudar. Vocês não são perfeitas também, né? Mas os homens vai ser rapaz, vai ser um negócio assim fenomenal, né? Eu não sei, eu estou aqui imaginando, mas vamos lá, vamos seguir. Que sexto ponto, os seus corpos, por isso a expressão aqui responde, Daniel, os corpos dos crentes, eles descansam nas suas respectivas sepulturas. Sétimo, eles aguardam se unir novamente às suas almas. E oitavo, há ressalta aqui de que as almas dos ímpios, isso aqui faz parte, as almas dos ímpios são lançadas no inferno. E aí, uma outra observação quanto a esse ponto: tanto aquilo que chamamos de céu, no estado intermediário, tanto o que chamamos de céu como o que chamamos de inferno, são lugares temporários onde as almas ou dos ímpios ou dos crentes estão. Então, quando nosso Senhor Jesus voltar, houver a consumação total da justiça, do juízo final, e lançados agora para a condenação eterna, o castigo eterno, esse lugar não é o inferno, mas esse lugar é o lago de fogo, que Apocalipse capítulo 20 nos diz, tá bom? E o céu, que nós chamamos de céu, é um lugar temporário, da qual os crentes aguardam o dia da sua glorificação, para que eles sejam mandados para onde? E aqui existe uma divergência nesse aspecto, nesse pequeno detalhe, entre os grupos que estudam a doutrina da escatologia. Porque por exemplo, os pré-milenistas, no caso, né, e principalmente os dispensacionalistas, acreditam que o céu vai ser num lugar, numa outra dimensão, que não necessariamente é aqui. Enquanto que nós, amilenistas, nós presbiterianos e reformados, cremos que o novo céu e a nova terra é a terra aqui, é a criação. Nós voltaremos às nossas origens, como Deus havia estabelecido lá na criação, tá bom? Bom, e aí a pergunta 87, ela nos ensina sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, especialmente dos crentes que morrem em Cristo. E aí, quais são os tópicos desse ponto que trata aqui da doutrina da ressurreição dos mortos? Primeiro, a ressurreição dos mortos será não apenas dos crentes, mas a ressurreição dos mortos será de todos os homens. Segundo lugar, os crentes ressuscitados, eles terão a sua glorificação, não é progressiva. Abrindo de novo um detalhe, né? Lembra que eu disse, no primeiro estágio da comunhão em glória, que é agora que nós estamos aqui, esse estágio ele é progressivo, ele é paulatino porque está ligado à nossa santificação. Mas no dia da nossa ressurreição, a nossa glorificação ela vai ser imediata, ela vai ser automática, ela vai ser instantânea, da mesma forma como Deus, no seu poder, criou todas as coisas pelo poder da palavra, que imediatamente o que ele mandava existia imediatamente. Terceiro, eles vão ressuscitar nos mesmos corpos que foram sepultados. Quarto, eles ressuscitarão em um estado incorruptível.
Quinto, seus corpos serão semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. E sexto, os corpos dos ímpios, eles também serão ressuscitados, mas para que recebam juízo de Cristo na eternidade. E aqui tem um detalhe importante, porque no lago de fogo, no castigo eterno, o tormento que eles vão sofrer não é só numa dimensão espiritual. Eles vão sofrer o tormento tanto numa dimensão espiritual, como também numa dimensão física. Exatamente isso que vai acontecer, tá? Por fim, as perguntas de 88 até a 90, eles tratam do que vai acontecer após a ressurreição dos mortos. E o que vai acontecer também no dia do juízo final com os ímpios e com o justo. Que, em suma, nós temos aqui todas estas perguntas que nós, então, como eu disse antes, se chama de doutrina de escatologia ou doutrina das últimas coisas. Terceiro ponto aqui para a gente ainda ver quanto a essa questão aqui introdutória dessa doutrina. Em geral, a gente tende a limitar a doutrina das últimas coisas, a doutrina da escatologia, apenas quando a gente vai ou para o Novo Testamento, ou quando a gente geralmente a gente vai ler ou estudar o livro de Apocalipse. E aí a gente acaba separando Apocalipse, por exemplo, ou até mesmo o livro de Daniel, porque apesar de estar no Antigo Testamento, né? Mas a gente acaba mais nos detendo do Apocalipse, separando Apocalipse dos demais livros da Bíblia. E veja, na verdade, vamos lembrar um princípio, antes até de eu comentar isso, vamos lembrar um princípio sobre como que você precisa estudar e aplicar as doutrinas que estão na Bíblia. Observe bem. Todas as doutrinas das Escrituras, elas são aplicáveis. Primeiro, elas são reveladas e elas também são ordenadas a nós de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos. Por exemplo, quando você vai estudar a doutrina da salvação, você já começa vendo a doutrina da salvação a partir, por exemplo, de qual referência, qual texto do Antigo Testamento, por exemplo. Você vai lá e começa em Gênesis 3,15. Podemos até dizer que até o próprio capítulo todinho de Gênesis 3, você já tem ali os princípios primários, os fundamentos primários da doutrina da salvação. Mas veja, é curioso, eu gosto muito de teologia bíblica. É uma disciplina dentro da teologia. A teologia bíblica é onde você começa, onde você estuda as doutrinas numa perspectiva exegética ou da interpretação lógica e cronológica da que os livros nos apresentam da Bíblia. Uma coisa interessante que a gente percebe quando a gente estuda as doutrinas bíblicas, praticamente todas as doutrinas, vamos dizer que todas as doutrinas bíblicas, todos os temas teológicos, eles se concentram de Gênesis 1 ao capítulo 3. Já perceberam isso? Vocês já perceberam que nos sermões, quando eu vou tratar de algum assunto, eu acabo me remetendo a Gênesis 1, 2 e 3. Esses dias atrás a gente estava estudando no retiro a questão da idolatria. Vocês perceberam para onde é que a gente foi? Para entender as premissas, os princípios de tudo aquilo que a Bíblia nos instrui, até ali o livro de Apocalipse, né? Então veja, não é diferente com a doutrina da escatologia. Você vai para o livro de Gênesis, por exemplo, a começar de Gênesis 2,17. Olhe, por exemplo, vamos lá, vamos agora dar uma rápida olhada, observada nos textos bíblicos. Gênesis 2,17, que é um texto que você conhece, o que Deus diz para Adão ali? E olha, no princípio de todas as coisas, né? Deus disse isso a Adão no sexto dia. No sexto dia. Gênesis 2,17. Aí eu vou interagir com os irmãos aqui. Alguém pode ler, por favor, em voz alta. Pode ler. Essa declaração que Deus faz a Adão, ela é também escatológica. Onde é que você percebe escatologia aqui? Vamos lá. Vamos fazer um rápido exercício aqui. Eu preciso que vocês me ajudem. Senão hoje o aniversário vai começar à meia-noite, hein? Onde ele diz aqui, onde é que você percebe aqui um conceito, uma linguagem escatológica? Quando ele diz no dia em que der, perceba que escatologia tem a ver com aquilo que é futuro. Vocês lembram disso? A gente estudou há um retiro atrás aí sobre escatologia, a volta de Jesus, na verdade, né? E aí nós vamos ver o conceito do que envolve doutrina e escatologia. Escatologia ela envolve duas palavras-chave. Escatologia, que é a palavra grega para nos falar do futuro e de esperança. Então observe, no dia, lembra até o presbítero Albert,
Eu não sei qual foi o tema que você tratou, que você até usou esse texto como fundamento, acho que foi decreto de Deus, né? Foi doutrina dos decretos de Deus, quando você falou, olha bem o texto dizendo, no dia em que dela comeres, porque estabelece um duplo conceito aqui, de que está condicionando a obediência ou desobediência do que vai acontecer, mas também ele está dizendo, eu sei todas as coisas e eu decretei todas as coisas. E agora um terceiro ponto, está aqui, no dia em que dela comeres, pressupõe aquilo que é futuro, é uma linguagem escatológica. Nem preciso mencionar, mas aqui só reafirmando, Gênesis 3,15, que também no anúncio da vinda de Jesus Cristo, que é chamado de o descendente da mulher, nós temos também aqui um conceito escatológico, quando ele vai dizer, ele virá, o descendente da mulher vai pisar, ou ele pisará, esmagará a cabeça da serpente. Duas informações escatológicas, guerra entre as duas linhagens, e essa guerra só vai acabar com a volta de Jesus, e isso está atrelado à declaração de Gênesis 3,15, quando fala de Jesus Cristo como descendente da mulher, pisar na cabeça da serpente e ser picado por ela. E isso é uma afirmação escatológica, tá? Quando também, olha que interessante, irmãos, porque você vai para Gênesis capítulo 5, o que Gênesis 5 nos fala de Enoque? O que Gênesis 5 nos fala? Gênesis 5 fala da genealogia de Adão a partir de Sete, que é a linhagem da mulher. A linhagem da serpente é Gênesis 4, lá em Caim. Mas o que é dito sobre Enoque? Que Enoque fazia o quê? Que ele andava com Deus, e ele era amigo de Deus. Mas olha que interessante, porque em Judas, o livro de Judas, capítulo, na verdade, só tem um capítulo, né? Mas o livro de Judas, versos 14 e 15, nos fala de Enoque como alguém que pregava escatologicamente. Olha o que Judas nos diz. Judas aqui, abrindo lá dentro, irmãos, olha, não é o Judas Iscariote, é um outro Judas. Ele diz, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticavam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Em outras palavras, ele está dizendo que Enoque, ele pregou juízo sobre os ímpios. Enoque pregava escatologicamente aos ímpios da sua época. Bom, capítulo 6 a 9 de Gênesis, Noé. Você tem ali escatologia pura no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, falando do fim delas, por causa do pecado. Quando você tem, inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo usando a Gênesis 6 a 9, usando o próprio Noé para, inclusive, falar da volta dele. Vamos lá para Mateus 24, os versos 38 a 39. Olha aí na sua Bíblia, Mateus 24, os versos 38 a 39. Alguém, por favor, leia. Mateus 24, os versos 38 e 39. Olha que interessante, porque o autor de Hebreus, como também o apóstolo Pedro, eles também usam Noé como uma referência escatológica para falar de eventos futuros. Você vai para Hebreus 11, verso 7, olha o que diz lá. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, escatologia, futuro, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aí o texto de 2 Pedro, no capítulo 2, versos 4 e 5, olha o que ele diz. Ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. O que ele diz em Noé?
pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé, não só Enoque, mas ele diz que Noé também, ele pregava a justiça, escatologia. E aí veja, se a gente for aqui considerar, inclusive os livros proféticos, os livros dos profetas, eles são carregados de uma linguagem extremamente escatológica. O livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, que apesar de Isaías ele ser chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, né? Mas é interessante você ver que os profetas, eles sempre falavam escatologicamente. Observe algumas coisas que não são importantes nisso aqui. Você não tem como entender o que o Novo Testamento diz sobre as últimas coisas, aquilo que é futuro, se você não entender o que o Antigo Testamento nos ensina sobre isso. E observe que, nisso aqui, a palavra de Deus ela é suficiente em nos expor com clareza a doutrina das últimas coisas. Então a gente não pode só estudar no Novo Testamento a doutrina de escatologia, você também precisa entender o Antigo Testamento. Segundo, o propósito central, observe bem, o propósito central de cada livro no Antigo Testamento não era em si falar, não tem o propósito em si de falar de escatologia. Mas, primeiro, observe que cada livro, dentro do seu contexto, dentro do seu tema em particular, eles sempre vão fazer menção de princípios, como também eles vão fazer menção de o fim de todas as coisas. Eles falam de coisas que são iniciais, que é o primórdio de tudo, mas eles também vão falar de coisas que envolvem o fim de todas elas. Todos os livros, inclusive o Antigo Testamento, os livros eles trabalham preceitos dos primórdios, do início de todas as coisas, e também eles vão falar de coisas que se encerram, que terminam. Terceiro, qual é a escatologia ensinada e também revelada no Antigo Testamento, ou também na Antiga Aliança? Lembra quando eu expliquei isso para vocês no retiro de 2 anos atrás, 2020, em fevereiro de 2020? Vocês lembram qual é a escatologia pregada e ensinada no contexto da Antiga Aliança? Aquela escatologia ela é chamada de quê? E a escatologia que o livro de Apocalipse nos anuncia, nos revela, ela é também chamada de quê? A escatologia do Antigo Testamento, ela fala do futuro, porque ela fala da vinda de quem? Do Messias, de Jesus Cristo, que é o que a gente chama então de escatologia. No nosso caso, ela é chamada de escatologia concretizada. Escatologia realizada, porque já aconteceu, já se cumpriu. Mas para os crentes da Antiga Aliança, eles a tinham como a escatologia que a gente chama de ou messiânica ou escatologia inaugural, porque falava da vinda do Messias para a redenção final do seu povo. E agora, a escatologia que nós cremos, ela trabalha os mesmos preceitos, porque é também no futuro a vinda. A primeira como a segunda, elas falam da vinda de Jesus. Mas a segunda vinda de Jesus, porque não vai ser nem terceira e nem quarta. Os dispensacionalistas de plantão, não teremos uma espécie de uma meia vinda de Jesus, aí todo mundo desaparece, fica todo mundo, os crentes ficam tudo sumido, né? Aí tem uns meio crentes que vão ficar, e eles só vão para o céu depois que passar pela grande tribulação, e quando Jesus voltar pela terceira vez. Tem uma corrente que fala até vir uma quarta, né? Dentro das correntes aí dentro da que se chama de dispensacionalismo. Mas ele virá uma segunda vez, uma única vez depois da sua primeira vinda, quando ele se ascendeu ao céu. E nessa segunda vinda é o que a gente chama, a gente aguarda ela. Essa segunda vinda ela é chamada de a última hora, ela é chamada de os últimos dias, porque ela se refere ao último ato que que Jesus tem a realizar para a concretização da nossa salvação. Então, aqui nós temos essa distinção do que é a escatologia realizada, que se refere ao Antigo Testamento, da primeira vinda de Jesus. E agora nós aguardamos aquilo que chamamos de escatologia futura ou escatologia
O termo que você pode usar também, que é escatologia futura, né? Ou escatologia que está por realizar ainda, né? Que vai se cumprir, tá bom? O que é que a gente pode concluir disso tudo aqui? Primeiro, a escatologia, ela não é uma coisa peculiar. Ela não é um tema peculiar que se restringe apenas à Bíblia. Mas o que se chama de conhecimento de escatologia, na verdade, ela existe desde que o ser humano ele questiona sobre o seu futuro e o destino da sua vida e qual o rumo da humanidade. Então, na verdade, escatologia é um assunto que ele envolve questões de ordem natural, das indagações naturais do ser humano, sobre o futuro da humanidade, sobre questões relacionadas à vida pós-morte, né? Como que é a simetria, o percurso da história na raça humana, se a morte realmente vai ser o fim de tudo, ou se tem alguma coisa além da própria morte física, se as gerações elas vão passar numa sucessão interminável, aí é o conceito da chamada história cíclica. A gente até trabalhou esse conceito, lembra? A história do seu sentido cíclico, as coisas vão repetir, isso não vai acabar, né? Que é um conceito muito próprio dos nossos tempos, né? Do contexto pós-moderno. Então, são indagações naturais ou questões naturais do ser humano, desde quando o pecado entrou no mundo. Segundo ponto que a gente precisa considerar na nossa conclusão é que não é só a Bíblia que fala de questões escatológicas, mas em cada cultura, época, em todos os lugares no mundo, os homens, de um modo geral, eles levantam todas as questões sobre aquilo que envolve questões que envolvem vida terrena ou a vida além daquilo que é terreno. Por exemplo, na filosofia, a filosofia enquanto uma disciplina, enquanto conhecimento humano, a gente pode até dizer que é filosofia, bom, mas aí é uma opinião pessoal minha. Os demais que gostam de estudar esse assunto, mas até poderíamos dizer que como uma ciência na área humana, conhecimento humano, ela é uma prova disso, né? Há uma disciplina dentro de muitas na filosofia que estuda sobre essas questões chamadas escatológicas. Por exemplo, vamos dar algumas informações, algumas provas históricas. Nós temos, por exemplo, um filósofo Platão, que já falava, já ensinava corriqueiramente sobre a imortalidade da alma. Platão ensinava sobre isso. Quer dizer, quantos séculos antes de Cristo ele falava sobre isso? Você tem, por exemplo, nos tempos do apóstolo Paulo, a gente pode até dizer também nos dias de Jesus, né, que ali não está muito longe, muito distante, mas você tem, por exemplo, quais eram as principais correntes filosóficas lá em Atenas, ou que até permeava a cultura greco-romana, entre os romanos e os gregos. Quais eram as duas principais correntes filosóficas? Não sei se vocês vão lembrar, Atos 17, vai lá, se quem tiver com a Bíblia aí, vocês vão descobrir essa turma todinha aí, acho que pelo menos um desses aí são mencionados. É os epicureus. Lembra qual era o outro grupo? Oi? Os estoicos, né? Os epicureus e os estoicos. Eram as duas principais correntes filosóficas. Os epicureus, por exemplo, lembra que a Atos 17 nos fala que Paulo estava em Atenas e lá no Areópago estava tendo um maior quebra-pau lá sobre esses assuntos aí. O negócio estava fervilhando entre eles. E aí, Paulo, que não era... Ele tinha um ciricutico que não sossegava o facho, e ele não podia ver um bate-boca, uma discussão, que ele já entrava no meio para pregar o evangelho, né? Paulo era desse jeito, né? Faz juso ao que ele disse para Timóteo, né? Pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, né? Ele, vai, fala e entra no meio e quebra o pau mesmo, não está nem aí não. E aí Paulo, que tem esse ciricutico, foi lá e entrou no meio do debate e botou mais fogo, mais lenha na fogueira. Jogou mais combustível ainda para o negócio explodir de vez. E aí deram a palavra para ele. Veja, esses dois grupos, por exemplo, os epicureus, eles diziam que o fim da vida era na morte física. Então, ou seja, viva a vida o máximo que você puder. Esse era o conceito. Os epicureus estão aí hoje, né? O Tiago aqui, professor de universidade, os irmãos, estão aí hoje. Tem uma panca de epicureu, os hedonistas, essa galera toda aí, os narcisistas e assim por diante. E tinha os estoicos. Os estoicos, eles tinham um senso ético, um senso religioso um pouco mais aguçado, só que obviamente por influência pagã. Mas os estoicos, eles entendiam que a vida era como um processo cíclico, que repetisse tudo na história.
o que está muito ligado talvez ao conceito de reencarnação para os espíritas, para os budistas, né, com o conceito de karma, e que as coisas vão se repetindo, e há um processo evolutivo, e talvez isso nunca acabe. Uma hora o camarada, por não ter vivido uma boa vida aqui nessa terra, ele vai depois reencarnar um rato. Depois, se ele tiver uma outra vida, ele talvez, quem sabe, encarne alguém mais bonito, mais afeiçoado, um homem mais rico, mais nobre, enfim. Os estoicos tinham um pouco disso. E aí vem o apóstolo Paulo, e ele vai e descreve escatologicamente todo o evangelho. E lá no final, a fala dele é que causa polêmica para todos, quando ele fala de duas coisas. O que causou polêmica entre os estoicos, os epicureus, os atenienses? As duas coisas que ele falou. Porque até o momento, quando ele falou da criação do mundo, quando ele falou da salvação em Cristo Jesus e de tantas outras coisas, até aí até que estava, né, dava para engolir, né, na cabeça deles lá. Mas quando Jesus entrou na ressurreição dos mortos, quando ele falou da ressurreição de Jesus e quando ele falou da volta de Jesus no juízo final, que ele viria para julgar os vivos e os mortos, aí os caras entraram em parafuso, aí o negócio ferveu mais ainda. Então, Paulo apregoando a escatologia bíblica em confronto com as escatologias do seu tempo. Tá? Terceira conclusão que a gente precisa abordar aqui. Fundamentalmente, a questão da escatologia, ela passa pela questão religiosa ou teológica. É na teologia, então, que a gente vai encontrar as percepções mais aguçadas, os conceitos completos e claros sobre essa questão escatológica. Porque, veja, toda religião, ela tem a sua escatologia. Como eu disse antes, né, eu falei do budismo. O budismo tem o nirvana. Você vai para os islâmicos. Os islâmicos, qual é a escatologia deles? Alguém sabe? Qual é a escatologia dos islâmicos? O homem bomba lá, suicida, o que eles falam para ele? É um paraíso cheio de virgens, 70 virgens. Já pensou que situação? De onde é que sai essa mulher toda? Eu não sei, mas 70 virgens. É uma escatologia toda sensualizada, toda erotizada. Né? Você vai para a escatologia dos espíritas. Qual que é a escatologia dos espíritas? Ela é o quê? Cíclica, porque ela prega a reencarnação. E assim por diante. Todos possuem, em alguma medida, nesse aspecto religioso, uma escatologia. Mas aí é que está. Olha a distinção com relação às escrituras. Porque quando você vai para a Bíblia, nos é completa como mensagem sobre todas as coisas, em particular sobre, por exemplo, o fim de todas as coisas ou o futuro delas nas escrituras. A Bíblia se mostra uma resposta completa a todas as coisas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, e que o próprio livro de Gênesis, inclusive, foi escrito para nos dar indicativo certo, seguro, sobre o nosso futuro como povo de Deus. Por isso que quando fala da criação, quando fala da existência do ser humano, quando ele fala do Jardim do Éden no capítulo 2, quando ele fala de Gênesis 3, da queda do homem, tudo isso está nos preparando para entender o que virá no futuro. Então, eu termino exatamente com essa fala. A Bíblia nos é suficiente, eficaz e completa para nos responder sobre o destino da humanidade e o destino de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nas aulas que nós vamos ter. Já de antemão gostaria de avisar que domingo que vem não teremos mais os nossos estudos à noite. Então, domingo que vem, nós já voltaremos os cultos noturnos ou vespertinos. Então, nós vamos voltar às exposições bíblicas e teremos os 2 cultos para que nos preparemos para o dia 15, a partir do 15 de maio, voltar às nossas aulas na escola dominical e aí dar continuidade na classe dos adultos ao catecismo. Então, está aqui a aula inaugural da escola dominical e aí estou ansioso para acompanhar com os nossos professores aí, junto com eles a gente poder ensinar esse assunto para vocês. Aquelas figurinhas que eu postei, ela expressa verdadeiramente o que eu estou sentindo sobre o que a gente vai estudar com vocês, tá bom? Alguma